benefícios da honra. E uma coisa que é muito importante nós entendermos sobre a questão da honra, é que honra não tem nada a ver com bajulação. Às vezes algumas pessoas confundem honra com bajulação, com puxar o saco, com as bobeiras que não tem nada a ver. Mas a palavra honra é uma virtude que praticamente ela desapareceu. É uma virtude que nós poderíamos dizer que está quase extinta. É uma virtude que se tornou algo tão estranho, tão distante dessa geração, principalmente, que nós precisamos compreendê-la para podermos restaurá-la. Então, o tipo de honra bíblico é saudável e traz muitos, mas muitos benefícios em todos os níveis, tanto no nível natural como no nível espiritual, tanto no que diz respeito às coisas terrenas, como no que diz respeito às coisas da eternidade. E ela é uma chave. A honra, ela é uma chave para nós recebermos de Deus, e ela afeta diretamente as nossas vidas. E talvez seja por isso que o inimigo investe tão pesado no fato da honra. Se você pega a minha geração lá, quando eu era criança, a forma de lidar com as pessoas e de lidar com as coisas é completamente diferente da geração atual. Então, algumas definições de honra, eu busquei no dicionário, e no dicionário diz que honra é respeitar, é exaltar o caráter e as conquistas de uma pessoa, é elevar, promover, encorajar e dar valor. Então honra é isso. E na nossa sociedade, essa cultura ela está tão desgastada no relacionamento e na mente das pessoas, que nós quase não vemos isso no dia a dia. E quando aparece alguém que usa de honra para com outra pessoa, ou que usa de honra para com Deus, então as pessoas até estranham. Se tem alguém que pode nos ensinar a respeito de honra, você dá uma olhadinha na cultura japonesa. Até hoje, os japoneses, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, eles ganharam o coração dos brasileiros. Eu gosto muito de filme, de ação, de karatê, aqueles filmes eu gosto, eu sou fã daqueles filmes, desde criança. E você vai ver o quanto eles se importam com a questão da honra, o quanto eles valorizam os professores, o quanto eles valorizam os mestres, até mesmo os praticantes de artes marciais. Eles têm um respeito, uma reverência muito grande com os seus mestres, com seus professores. E quando você olha, parece até mesmo que eles exageram. Eles baixam a cabeça o tempo todo, eles reverenciam, eles honram os mais idosos, eles têm um zelo todo especial. Então, aqueles que são jovens há mais tempo aí, eles vão concordar comigo em algumas coisas. E eu não falo isso de maneira alguma criticando essa nova geração, porque eu também faço parte. Eu tenho as minhas filhas, vamos ter os netos, mas quando você pega a criação, antigamente, eu estou dando só uma geralzinha aqui para você entender a respeito de honra, o quanto que isso é importante. Eu quero te mostrar isso não somente a nível de ensinamento para os filhos, para os netos, mas biblicamente a importância que a Bíblia dá à honra. Eu fui criado pedindo a bênção para minha mãe, pedindo a bênção para o meu pai. Eu pedia a bênção e beijava a mão do meu pai, beijava a mão da minha mãe. Até hoje eu peço a bênção para o meu pai e beijo o rosto do meu pai. Eu lembro, na minha época de criança, só almoçava quando o meu pai chegava. E outra coisa, ele tinha que sentar na cabeceira. É por isso que os mais jovens vão perceber que sempre a pessoa diz, olha, quem senta na cabeceira é quem paga a conta. Quem senta na cabeceira é o mais importante, mas isso é uma tradição já antiga.
E outra coisa, só poderia comer depois que chegasse o pai. Ou então a pessoa na mais alta patente dentro da casa. E outra coisa, os meninos, eles só serviam depois que os mais velhos se serviam. E hoje em dia é o seguinte, meus amigos, menino vai na frente, se tem o frango, ele vai, ele come as coxas, ele come o peito, e se o pai quiser, fica lambendo as asinhas, ou então sobre. Eu lembro que, quando eu estava na sala, e meu pai chegava e ia conversar com minha mãe, eu tinha que me retirar. Hoje em dia, um pai ou uma mãe está na sala, o menino chega e ele fala assim, dá licença que eu quero assistir. E menino, hoje menino pequeno, o pai está conversando com alguém, e o menino tem a cara de pau de dizer assim, mentira mãe, você está mentindo pai, não é assim não. Na frente dos outros, irmão, se eu fizesse isso quando eu era criança, a minha mãe dava só um jab, era nocaute na hora, meu amigo, não tinha nem conversa. E eu não estou aqui exaltando a ignorância, a intolerância de maneira alguma. Mas, por exemplo, se minha mãe, se meu pai quisesse assistir televisão, eu tinha que sair, eles botavam no canal o que quisesse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mãe, pai e cachorro é a mesma coisa. Menino chega, não estou falando de adolescente, eu estou falando de menino. Menino desse tamanho, eu já vi menino desse tamanho batendo na cara de mãe. Dando um tapa a mãe e um pai que deixa um menino desse tamanho, dá um tapa na cara dele, ele não pode reclamar daquilo que ele permite. Então, quando nós olhamos para a questão da honra, você vai ver o tanto que o desrespeito é grande hoje em dia. As pessoas mais velhas, nós tínhamos respeito. Nós chamávamos de senhor, de senhora. Eu lembro que, quando eu estava dentro do ônibus, que eu estava sentado, e chegasse uma mulher grávida, chegasse um senhor ou uma senhora, eu tinha que me levantar para ela sentar. E eu cansei de ver chegar pessoas idosas, pessoas doentes, mulheres grávidas dentro de um ônibus, e o mala só vira assim e faz de conta que está dormindo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é falta de honra. Isso aí não é inteligência. Isso aí não é ser esperto, não. Preste atenção. Nós não fomos chamados para ser espertos, nós fomos chamados para ser santos. E não dá para ser santo e ser esperto, não, no sentido da malandragem. Então, quando nós começamos a ver como que as coisas funcionavam, hoje em dia melhorou um pouco. De um tempo para cá, as coisas estão dando uma organizada. Mas eu cansei de ver vídeo de alunos batendo em professores. Ninguém queria ser professor. Porque o cara chegava e metia uma arma e dava porrada no professor e ele tinha que recuar. Eu lembro que no meu tempo, se minha mãe fosse chamada na escola ou meu pai fosse chamado na escola para reclamar do meu comportamento, eu podia esperar que chegar em casa, meu amigo, era taca na certa, não tinha conversa. Hoje em dia, se a professora chama a atenção do aluno, o pai e a mãe vai lá e quer processar o professor, e quer bater no professor, ele tira a autoridade do professor. Então nós estamos numa geração que a honra não existe, ou é muito pouca. Os filhos estão chamando os pais de cara, preste atenção. E os pais estão querendo ser amiguinho demais dos filhos. Você não é amiguinho do seu filho nem da sua filha. Eu vi um psicólogo falando a respeito disso. Ele disse que quando tinha determinada idade, ele falou, não, eu ganhei um abadá e eu vou para o carnaval. E a mãe dele falou assim, você não vai. Ele falou assim, mas eu ganhei, eu vou. Ela falou, você não vai, enquanto você estiver aqui em casa, você não vai. Ah, eu vou completar 18 anos, a senhora vai ver. Ele falou assim, pode fazer o que você quiser. Mas quando você, com medo do meu pirão, você vai aguentar a onda. E ele disse que ficou uma semana sem falar com a mãe dele. Para poder birrar. E a mãe dele ficou um mês sem falar com ele. E ele falou assim, mas a senhora não me ama. Obrigado, Deus. A senhora não me ama, não? Ela falou, amo, mas primeiro tem um respeito. Hoje em dia, nós pais, estamos querendo perguntar, você ama o papai? Meu filho ama? Você ama o papai? Você gosta mais do papai ou da mamãe? Meu filho hoje quer picanha ou quer filé mignon? Ah, meu filho não quer um iogurte, meu filho não quer. O que é que meu filho quer? O que é que meu filho quer? Deixa eu te dizer,
você não é amiguinho do seu filho, nem amiguinho da sua filha. Você é pai e mãe, você tem uma posição de autoridade. E ele precisa aprender que respeito vem antes mesmo do amor. O amor ele vai entender. Ele sabe que ele é amado pelo pai, que ele sabe que ele é amado pela mãe. Mas tem que aprender a se colocar no lugar. Eu nunca permiti e não permito as minhas filhas me tratarem com desrespeito. Se tratar com desrespeito, elas vão sofrer as consequências disso. Eu nunca admiti, porque nós não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Então escute a causa. Às vezes nós olhamos umas pessoas que elas não conseguem romper na vida. Existem áreas que vira e mexe, a pessoa está lá amarrada. E quando você vai olhar o histórico, geralmente é uma pessoa que não aprendeu a honrar. Não aprendeu a honrar o cônjuge, não aprendeu a honrar os filhos. Preste atenção, a honra ela é para cima, a honra é para o lado e a honra também é para baixo. Você tem que honrar a Deus que está acima, você tem que honrar pessoas que estão acima de você. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas também que nós julgamos que são igual a nós ou que estão do nosso lado, mas nós também temos que aprender a honrar quem nós achamos ou pensamos que é inferior a nós. E nós vamos falar a respeito disso numa outra oportunidade, não hoje. Então, quando você começa a observar, você vai ver que existe uma necessidade tremenda. Irmãos, olha, se você quer perceber se algo é de Deus ou não, só observe o quanto que o inimigo ataca. Quando você vê o inimigo atacando a família, igual ele está atacando, é porque ele é contra a família, porque a família é projeto de Deus. Quando você vê uma geração que não respeita ninguém, que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita a polícia, que não respeita ninguém, você vai ver que é uma geração fracassada. É uma geração de homens que vão ser pessoas frouxas, pessoas que não aguentam nada, que por qualquer motivo quer suicidar, quer morrer, quer matar, quer desaparecer, porque não conhece a respeito de honra. E por que eu quero compartilhar sobre honra com você nas próximas semanas? Existem muitos motivos. Primeiro é por causa dos relatos bíblicos que nós temos sobre honra e sobre desonra. A relevância que é dada nas escrituras sagradas a respeito de pessoas que honraram, a respeito de desonra. Você vai ver tantos relatos. Nós vamos falar também por causa do impacto que a honra traz sobre pessoas, sobre igreja, sobre família, sobre a sociedade. Escute, em uma sociedade onde as pessoas aprendem a respeitar, onde as pessoas aprendem a honrar a Deus, aprendem a honrar as autoridades, aprendem a honrar as pessoas, então a coisa é diferente. Eu quero compartilhar contigo sobre desonra, porque outro motivo é pela experiência que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. E a convivência que nós temos com diversas igrejas, líderes, pastores, pais. Nós observamos o quanto as pessoas que não alcançam o melhor de Deus, exatamente porque não aprenderam a honrar. Independente de ministério de igreja, é possível você conseguir detectar a causa de muitas divisões dentro de igrejas. Quando você vê igrejas dividindo, quando você começa a perceber emancipações ministeriais, por detrás daquilo existe um fundo de desonra. Quando você parte para a questão do divórcio, quando você parte para observar a respeito de relacionamentos que são rompidos, quando você começa a ver sociedade que é desmanchada, você vai ver que tudo lá no fundo tem a desonra. Por outro lado, também você vai ver que o sucesso na vida de muitas pessoas, de muitos ministérios, de muitas famílias, de muitas empresas, em muitas áreas da vida, também estão diretamente ligadas à questão da honra das pessoas que estão envolvidas. É muito importante nós entendermos isso. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Conheço pessoas que são membros de igreja há dezenas de anos e não usufruem daquilo que Deus tem para elas. Conheço pessoas que não professam a fé evangélica, que vivem num mundo, mas que Deus honra essas pessoas por causa do nível de honra que ela trata as outras pessoas que convivem com ela. Que convivem, que tratam, a forma como eles tratam a família. Eu conheço muito crente que desonra os pais. Eu conheço muitos ímpios que honram os pais até o último dia da vida deles. E tudo isso tem promessa nas Escrituras. E se nós queremos atentar sobre isso, eu quero compartilhar, vai ser colocado um texto, não precisa abrir, eu coloquei no PowerPoint, porque são muitos textos, nós vamos avançar.
Mas em 2 João, no versículo 8, porque só tem um capítulo, está escrito assim, olha: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo o quê? Galardão. Preste bem atenção, querido. Olha o que João está dizendo aqui, olha: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Essa palavra galardão já não está em tanto uso. Pode substituir pela palavra recompensa ou benefício. Galardão e recompensa é a mesma coisa. Então quem escreveu isso aqui foi o apóstolo João. E o apóstolo João, ele tinha aqui mais ou menos 90 anos de idade. E o apóstolo João, no auge da sua experiência ministerial, um homem que andou com Jesus, um homem que viu a implantação do reino, da igreja, um homem que viu tantas coisas naturais e sobrenaturais, ele diz aqui para nós, olha, Deus é um Deus de galardão. João está dizendo, Deus é um Deus de recompensa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos isso. E ele está alertando, ele está dizendo, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Quando João diz aí, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado. Eu vou dizer algo que eu procuro ter muito cuidado, e você também deve ter muito cuidado. É exatamente para não perder aquilo que você já construiu. Para você não jogar fora aquilo que já foi realizado na sua vida. Quantas pessoas que Deus construiu algo na vida delas, ao longo dos anos, e por atitudes tolas, as pessoas perdem aquilo que já foi construído. Pessoas que andaram anos e anos com Deus, com a família, com o ministério, com a empresa, com tantas coisas, mas não tiveram cuidado, não foram cautelosos, e de repente eles perderam aquilo que tinham construído. E o engraçado e interessante é que algumas pessoas pensam que se Deus deu algo a alguém, Deus não vai tirar. E isso é engano. Pode ser que você recebeu algo grande da parte de Deus, que foi confiado a você e a mim algo grande da parte de Deus. E de repente nós perdemos, porque nos faltou prudência, porque nos faltou cautela. Ah não, Deus não tira, tira. Pergunte para Esaú, quem era inicialmente tinha o direito de primogenitura. O direito de primogenitura era de Esaú. E ele vai lá e troca, Esaú troca por um prato de lentilha. Quando você tiver a oportunidade na glória, pergunte lá para Saul, não é Esaú não, agora é Saul, de quem era o reinado de Israel primeiramente. Quem foi que foi estabelecido como rei em Israel? Não foi Davi, foi Saul. Mas ele fez o quê? Ele perdeu. Deus havia dado a eles, mas depois removeu. Então, nós podemos perder aquilo que foi edificado. E nós temos que entender que todas as vezes que nós subimos níveis a mais, haverá mais exigências. Quanto mais nos é dado, mais responsabilidade nós temos e mais cautela nós precisamos ter. É possível alguém perder aquilo que foi dado. É por isso que o apóstolo João está dizendo, olha, tenha cuidado para não perder. Eu conheço muitas pessoas que perderam a unção. João pode estar dizendo, olha, cuidado para você não perder a unção, cuidado para você não perder aquilo que Deus já fez na sua vida, através da sua vida e apesar da sua vida. Cuidado para não perder o galardão, cuidado para não perder a recompensa, cuidado para não perder o ministério, cuidado para não perder o fruto daquilo que você tem produzido, o fruto do trabalho que você tem realizado há anos, há décadas. Uma geração, quantas pessoas que marcaram gerações, e de repente, porque não foram cautelosos, eles perderam aquilo que Deus havia confiado a ele. Então é muito importante você entender que a forma como você se coloca em um lugar ou em uma situação pode fazer você perder tudo que você conquistou. A forma como você se posiciona, a forma como você se coloca diante de uma situação,
pode fazer você abrir mão de tudo aquilo que você já conquistou em Deus. Deus não quer que famílias, bens, carreiras, ministério, conquistas que foram desenvolvidas, que foram negócios, investimentos, patrimônios que nós construímos, que nós percamos isso. É muito importante nós termos o ministério, a obra que Deus tem feito nas nossas vidas, a nossa história em Deus, ela não pode ser comprometida. Nós não podemos correr esse risco. Escute aqui. Já houve muitas situações na minha vida em que eu disse: Deus, eu não vou entrar nesse negócio, porque eu paguei um preço muito caro para caminhar esse tempo com o Senhor. E eu sei a respeito da graça de Deus, mas eu sei também, como um garoto de 18 anos, me converti com 18 anos de idade, eu tive que abrir mão de muita coisa que era comum aos jovens da minha época. Prazeres com mulheres, bebida, droga. Eu abri mão de muita coisa, para agora, com 52 anos, eu simplesmente botar tudo a perder, por falta de cautela. Depois de ter, de estar casado há quase 30 anos, depois de estar servindo a Deus há mais de 30 anos, depois de ter andado tanto, agora eu estou diante de uma situação e eu vou botar tudo a perder, por 30 segundos de um orgasmo, por um pouco de dinheiro que vai entrar no meu bolso e depois vai sair, para o efeito de uma droga que daqui a pouco passa. Então, são coisas que nós precisamos ter cautela, nós devemos tomar as decisões certas. Escute o que eu estou te dizendo. Todos que estão aqui, já tiveram, estão ou estarão em situação de encruzilhadas na vida, de escolhas. A Bíblia diz em Deuteronômio, a palavra diz: olha, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nós temos que ter cautela quando nós formos tomar a decisão diante das encruzilhadas que surgem. Todo instante, todos os dias, aparecem situações que nós temos que optar para manter e crescer naquilo que Deus nos confiou, ou simplesmente para chutar o balde e deixar tudo para trás. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a boa obra, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra na minha vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Olhe para mim aqui, escute, grave isso nas tábuas do seu coração. Se nós definirmos um padrão de obediência a Deus, nós não perderemos aquilo que nós conquistamos. Quando nós perdemos aquilo que Deus nos deu, aquilo que nos foi confiado, aquilo que nós conquistamos, é porque nós ainda não definimos um padrão de obediência total à palavra. Nós queremos obedecer somente aquilo que nos convém, somente aquilo que é agradável para aquele momento. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, muitas pessoas abrindo mão e desprezando coisas que foram dadas por Deus. Escute, pandemia, Deus continua sendo o mesmo antes, durante e depois. O reino de Deus é o mesmo antes, durante e depois. O chamado é o mesmo antes, durante e depois. Eu preciso entender que o que está acontecendo, as experiências negativas ou positivas desse tempo que nós estamos vivendo, não invalida o chamado de Deus, não invalida a palavra de Deus, não invalida aquilo que nos foi confiado. Quantas pessoas que estão trocando por um prato de lentilha? Preste atenção, querido. Eu, como pastor, eu entendi há muito tempo que eu não tenho como vigiar a ovelha, eu não tenho como vigiar a líder. E quando eu quero fazer isso, eu faço questão de olhar para as minhas mãos e ver que nas minhas mãos não tem nenhum furo, aqui não foi enfiado nenhum prego na cruz. Então o compromisso que cada ovelha tem, que cada líder tem, é um compromisso que foi feito não com o pastor, foi feito com ele,
foi feito com um rei, foi feito com um reino, e não importa se as pessoas estão vendo, não importa se tem culto, não importa se tem célula, não importa nada, o que importa é que Ele me confiou algo, que Ele tem um propósito na minha vida, e eu vou manter, eu vou definir um padrão de obediência, um padrão de santidade, um padrão de vida, não importa o que aconteça. E nós precisamos entender isso. Não troque aquilo que Deus te deu. Não troque o ministério, não troque a unção, não troque a família, não troque a liderança, porque isso é algo muito poderoso, que nos foi confiado por Deus. E ele continua em 2 João dizendo, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o quê? Completo galardão. Quando ele diz aí completo galardão, João está dizendo, olha, muito cuidado, para que você não perca, mas também para que você receba o completo galardão, para que você receba a completa recompensa. A palavra completo aqui, ela passa um sentido. João está dizendo que a vontade soberana de Deus é que eu e você tenhamos uma recompensa completa, um galardão completo. Galardão significa bênção, galardão significa recompensa. E esse galardão, como eu disse anteriormente, não trata somente da eternidade. Tem pessoas que, porque quando eu morrer eu vou andar em ruas de ouro. Eu não quero andar em ruas de ouro quando eu morrer. Eu vou comer o melhor dessa terra, é aqui. Eu vou experimentar o melhor de Deus, é aqui. Mesmo sabendo que na eternidade tem coisa muito melhor. Eu vou viver a totalidade daquilo que Deus tem para mim, tanto na terra como no céu. Escute, ele diz aqui, olha, mas para que você tenha, que você receba um galardão completo. Na eternidade, tem um texto, pode colocar, que fala sobre o tribunal de Cristo, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Preste atenção, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, e a Bíblia fala sobre o julgamento do grande trono branco. O tribunal de Cristo existe não para condenação, mas para que eu e você possamos receber a recompensa, o galardão de tudo aquilo que nós fizemos quando nós estávamos vivos. Agora, o julgamento do grande trono branco é exatamente para aqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Então a Bíblia está dizendo aí que na eternidade eu vou receber a recompensa, mas na terra também eu vou receber. Isaías diz no próximo texto aí, ele diz, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides o quê? Comereis o melhor dessa terra. Irmãos, preste atenção, a palavra está dizendo, olha, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Primeiro versículo nós falamos do galardão na eternidade, segundo versículo está falando aqui do que nós podemos desfrutar na terra. Mas olha esse texto também de Marcos, esse texto de Marcos, ele fala sobre desfrutar dos dois. Jesus aí, ele vai chamar um jovem, conhecido na Bíblia como jovem rico, vai chamar ele para ser seu discípulo. Os irmãos conhecem essa história, e aí só a finalização diz, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo. Isso com perseguição, isso com luta, isso com dificuldade. E ele diz, e no mundo por vir, o quê? A vida eterna. Jesus está dizendo, olha, aqui você vai receber 100 vezes mais. E você vai receber ainda a vida eterna. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você está muito calado. Você está de máscara aí, mas eu sei que tem gente que está doido para morder a minha orelha. Se eu pego esse pastor, eu rasgo ele no dente. Mas tem coisa boa para você. Olha o que diz o autor de Hebreus, nesse texto aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz, de fato, sem fé o quê? É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam.
Duas coisas aqui. Nós precisamos acreditar que Ele existe, e nós precisamos acreditar que Ele se torna recompensador. Tem muitas pessoas que creem que Ele existe, mas não creem que Ele pode ser bom. Não creem que Ele pode ser recompensador. Não creem que Ele pode ser galardoador. É por isso que vira e mexe a pessoa está dizendo, não, eu não vou nem contar para os outros, porque a alegria de pobre dura pouco. Ah, quando a esmola é grande, até cego desconfia. Aí a pessoa começa com aquele negócio que ela trouxe lá, aquelas crenças limitantes, não é, Elias? Lá de trás, e impede a pessoa de desfrutar da totalidade dos galardões, da recompensa que Deus tem. Ele está dizendo, o autor de Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, e que Ele que existe, Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Nós estamos buscando ao Senhor, quantos podem dizer amém? Deus vai fazer promessa por todas as Escrituras a respeito de galardão. Olha o que diz esse outro texto, de Gênesis capítulo 15, verso 1, isso aí é Deus falando a Abraão, na parte C do versículo ele diz, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será o quê? Sobremodo grande. Diga, o meu galardão será sobremodo grande, excelente. A Bíblia diz em Gálatas, Paulo diz, porque para que a bênção de Abraão chegássemos até nós, que cremos no Filho de Deus, a bênção de Abraão é para nós. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 2. Ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o quê? E comigo está o galardão, comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Diga, eu recebo em nome de Jesus. O tempo todo nós vamos ver na Bíblia, falando a respeito de recompensa, falando a respeito de galardão. E o texto que nós lemos, texto primário, de 2 João, no verso 8, porque só tem um capítulo, diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. É o que ele está falando, que eu e você precisamos ter cautela. Diga comigo, cautela, para não perder aquilo que já foi realizado na minha vida. Olha o que Paulo vai dizer nesse texto aí de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele diz, olha, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo, olha, João diz, acautelai-vos, e Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque se você não tiver cuidado, a serpente vai entrar e ela vai enganar. A serpente tem entrado dentro de famílias, a serpente tem entrado dentro de ministérios, a serpente tem entrado dentro de trabalhos, a serpente tem entrado, presta atenção, se nós descuidarmos, a serpente entra. Paulo está dizendo, eu temo que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês percam aquilo que já foi desenvolvido, vocês percam aquilo que já foi conquistado em Cristo Jesus. Agora é muito importante entender que para receber a bênção, para receber o galardão, não depende somente de Deus. Entenda isso, depende também de nós. Eu vou te dizer mais, e não basta somente orar, não basta somente ter fé, mas nós precisamos entender os princípios do reino, nós precisamos entender os mecanismos do reino de Deus, para nós podermos entrar e andar naquilo que Deus tem para nós. Quantos podem dizer amém? Preste atenção, querido, para receber o completo galardão não é só questão de orar, não é só questão de ler a Bíblia, não é só questão de jejuar, nós temos que aprender a orar, a honrar. Olha aqui para mim, e eu quero que você entenda isso com muito cuidado no seu coração. Eu já vi muitas pessoas dizerem, pastor, eu não entendo, aquele irmão ele ora tanto, ele jejua tanto, ele lidera a célula, pastor, aquele irmão não falta um culto, pastor, aquele irmão ora, jejua, tem fé, e por que que a vida dele é daquele jeito? Ah, pastor, tem aquele outro ali, ó, parece que aquele cara nem é tão espiritual, parece que ele nem ora tanto, parece que ele nem vem em todo culto.
mas parece que as coisas dele só vão para cima, só vão dando certo. Sabe por que que é? Eu conheço pessoas que oram muito, irmãos, mas desonram muito. Eu conheço pessoas que não são tão espirituais, mas eles aprenderam a honrar. São pessoas que aprenderam a honrar. E eu quero que você entenda isso. A honra desata um milagre de Deus sobre a nossa vida. Assim como a honra também ela pode travar. Quando você começa a ver algumas pessoas que a coisa não acontece, vai por detrás, porque no fundo tem desonra. Nós precisamos aprender o princípio de caminhar em honra. Escute o que eu vou te dizer. Não é só honra com Deus, é honra também com os homens. Tem muitas pessoas que honram a Deus, mas eles não conseguem honrar quem está perto deles. Não conseguem honrar aqueles que estão abaixo. Não conseguem honrar alguém que consideram mais simples. Não conseguem honrar um líder. Não conseguem honrar um pai. Não conseguem honrar ninguém. O princípio de caminhar em honra, não só com os homens, mas também com Deus. Eu volto a te afirmar, tem o poder de desatar milagres na nossa vida. É um dos princípios mais importantes para nós recebermos galardão completo. Pastor, mas eu não honro tanto como o senhor está falando, mas parece que as coisas acontecem comigo. Imagina se você honrasse. Você está se satisfazendo com coisas tão pequenas, com migalhas. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas extravagantes para nós. O reino de Deus, ele é estabelecido em cima de princípios espirituais. Escute o que eu vou te dizer aqui, olha. Eu escutei muito a minha mãe falar isso. Ela falava assim, ó, tudo que a gente faz, a gente paga. Mas sabia que isso está na Bíblia? Olha o que diz esse texto de Mateus. Olha o que Jesus vai dizer. Ele diz assim, olha, não julgueis para quê? Para que não sejais julgados. Ele diz, não condeneis para que não sejais o quê? Condenado. Ele diz, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei primeiros a eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu carro estragou e ninguém parou para te ajudar, pode ter certeza que você também não para ajudar ninguém. Eu conheci um jovem lá da Fama, que ele falou isso para nós. Ele disse, pastor, todo casamento, quando tinha aquele negócio de cortar a gravata, eu corria para o banheiro. O cara ia lá, comia à vontade, fazia o que queria. Na hora de ajudar com 10 reais, com 20 reais, ele dava um migué que ia embora, ele dava o balão no cara. Ele disse, pastor, no dia do meu casamento, foram cortar a gravata, não deu um centavo. Ninguém deu nem um centavo, pastor, nenhum, sabe o que é nenhum? E eu falei, o que foi que tu fez, artista? Ele falou, pastor, agora toda vez que tem gravata, eu sou o primeiro, que eu chego lá e está aqui o meu. Está aqui o meu. Tem gente que recebe muito presente dia de aniversário. Sabe por quê? Porque é gente que dá presente. Agora tem gente que nunca deu um presente para ninguém, aí quer receber presente. Tem gente que nunca mandou um parabéns para outra pessoa, aí no dia do aniversário dela, ela acha que todo mundo é obrigado a dar parabéns para ela. Deixa eu te dizer, Jesus está dizendo aqui, olha, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Você quer receber presente? Dê presente. Você quer ser ajudado? Ajude, porque a vida cristã é um paradoxo. Para subir você tem que descer, para ganhar você tem que perder. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Para você ser amado, você tem que amar. Para você viver, a Bíblia diz que você tem que morrer. Então, a vida é um bumerangue, querido. No reino espiritual, tudo que nós fazemos volta. Por isso que Jesus diz isso. Como todo princípio no reino espiritual, eu recebo tudo o que eu dou, em todas as áreas da minha vida. Escute, nós estamos falando sobre galardão aqui, e eu não estou falando só sobre salvação não. Nós vamos falar sobre as outras coisas tudo depois. Mas olha o que esse texto diz aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Na vida financeira. Ele diz assim, olha, honra o Senhor com o quê? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua o quê? Renda. O que é primícia? É a melhor parte, é o primeiro. Você sabe o que é você receber e você fala assim, não,
eu vou tirar primeiro o meu e eu vou entregar. Porque eu vou dar primícia. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra. Tem pessoas que fazem de qualquer jeito. Aí ele faz tudo, faz dívida, faz tudo. Aí quando é no dia ele vai, amassa, ainda amassa assim, ó, e vai e coloca. Presta atenção. Ele está dizendo, olha, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual que é a consequência disso? Ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho o quê? Os teus lagares. Você quer ver Deus te honrar na vida financeira? Comece a honrar a Deus. Comece, aprenda a primiciar. Aprenda a tirar a melhor parte. E você vai ver acontecer na sua vida. Deus promete recompensar a honra que você dá a Ele nessa área. Isso aqui é um princípio da palavra de Deus. Pastor, mas o que mais? Olha esse outro texto. O apóstolo Paulo está usando um texto sobre dos 10 mandamentos, um versículo dos 10 mandamentos, ele diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Ainda está escrito entre parênteses, que é o primeiro mandamento com o quê? E ele diz assim, para que te vás bem, e o que mais? Para que te vás bem e tenhas longa vida sobre a terra. A Bíblia está dizendo que obedecer esse mandamento trará vida longa e tudo irá bem. Ou seja, irá atrair o favor de Deus. Escute, queridos, olha, eu nunca vi uma geração com tantos adolescentes e jovens mortos. E quando você vai atrás, desonra. A mãe fala uma coisa, ele faz outra. A maioria desses jovens que morrem aí assassinados, que acontecem essas tragédias aí, a maior parte está ligado à desobediência, está ligado à desonra. Olha aqui para mim, presta atenção, principalmente os mais jovens. Quantas pessoas que eu já vi, que se casaram e a coisa não deu certo, saíram da casa dos pais, debaixo de desonra, passando por cima da palavra do pai, passando por cima da palavra da mãe, e vão colher, infelizmente, vão colher as consequências disso. Quantas pessoas que tratam o pai e a mãe com desrespeito, com falta de amor, e depois vão ver se repetindo na vida delas aquilo que eles tanto o que abominavam. Eu escutei um testemunho de um pastor, contando a respeito de outro pastor, que esse pastor pegou um vírus lá e foi para o hospital. E ele estava à beira da morte. Ele estava mesmo dando um cheirinho lá no céu. E ele, de repente, ele disse que viu, ele teve uma visão e viu um anjo vindo buscar ele. E quando chegou perto, ele disse, Senhor, eu tenho um ministério para cumprir na terra. E a tua palavra diz, honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que eu vá bem e para que eu tenha longa vida sobre a terra. Ele disse, eu reivindico essa porção das escrituras que dizem que se eu honrar o meu pai e honrar minha mãe, ele falou assim, o Senhor sabe o quanto eu honrei o meu pai, o Senhor sabe o quanto eu honrei a minha mãe, e eu vou ter longa vida e eu vou cumprir com o meu propósito. O anjo saiu, ele levantou da UTI e foi embora também, curado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que têm condições, e a mãe e o pai passam necessidade. Eu conheço homens que andam de caminhonete, cordãozão de ouro, só comem em lugar chique, e quando vai visitar a mãe no final de semana, não tem coragem de levar um frango caipira, uma gueroba, ainda vai para serrar. Ele tem condição de pagar uma consulta para o pai, de pagar uma consulta para a mãe, e o pai e a mãe estão na fila do SUS lá, quilômetros e quilômetros para poder ser atendido. Isso é desonra. Isso é desonra. Quantas pessoas, querido, que não vão bem em nada, que não prosperam financeiramente, que o casamento está uma água, sabe por quê? Porque não aprenderam a honrar pai e mãe. Contei isso uma vez aqui, eu conheço uma pessoa que ele saiu da casa dos pais dele há quase 30 anos, ele nunca voltou, e ele fala isso de peito cheio. Eu falei, você é um tolo, rapaz.
Você quer ir lá para poder enterrar seu pai e a sua mãe? Se você quer honrar seu pai e sua mãe, honre agora, liga para eles. Passa uma mensagem de vídeo, uma mensagem para ele, liga para ele, faz uma ligação de vídeo. Aprende a honrar teu pai, aprende a honrar tua mãe. Leva tua mãe para passear, leva teu pai para passear. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E eu sei que Deus abençoou, porque uma das coisas que ela faz é exatamente honrar. Eu vi ela honrando, ela perdeu o pai e a mãe já. Eu perdi a minha mãe. Mas eu vi a minha esposa honrar a mãe e honrar o pai. Honrar. Honrar com dinheiro, honrar com presença, honrar com aquilo que ela podia fazer. Saia desse culto nessa noite, ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe. Saia desse culto nessa noite e bote aquilo que Deus tem te dado, o dinheiro que você tem ganhado, à disposição do seu pai e da sua mãe. Isso é honra. Nós temos que aprender a honrar. Porque ele diz, quando nós honramos o nosso pai, honramos a nossa mãe, ele diz, olha, você vai ter vida longa e você vai bem. Tudo te irá bem. Quantos podem dizer amém? É muito importante nós entendermos isso. Repita comigo, diga, toda atitude de honra produz honra. Forte isso, né? Mas olha o que esse texto diz. A parte C desse texto de 1 Samuel 2,30. Deus diz assim, olha, aos que me honram eu, o quê? Honrarei. Mas os que me desprezam eu desprezarei. Algumas traduções diz, mas aqueles que me desmerecem, eu também os desmerecerei. Irmãos, preste bem atenção, toda atitude de honra produz honra, mas toda atitude de desprezo produz desprezo. Ele está dizendo aqui, olha, eu honro aqueles que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam. Uma das definições que nós vimos lá atrás de honra é exatamente respeitar, promover, encorajar e dar valor. Olha o que ele diz nesse texto que nós lemos lá no início, que foi a base: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado, mas para receberdes completo o quê? Galardão. É possível então que alguém tenha um galardão completo, é possível também que alguém tenha um galardão parcial, e é possível também que alguém tenha um galardão nenhum. Meu tempo já passou e eu estou só na introdução. Vocês acreditam num negócio desse? Ele está dizendo, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado, com esforço. Você chegou até aqui com esforço. Você abriu mão de tanta coisa. Não jogue fora aquilo que você já conquistou. Mas ele diz, para receberdes completo galardão. Se João está dizendo que existe um completo galardão, é porque também existe um galardão parcial, e existem pessoas que não recebem nenhum galardão. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima palavra. Nós não vamos falar hoje, porque não dá tempo de nós concluirmos. Mas da próxima vez que eu for ministrar, eu vou falar sobre esses exemplos bíblicos de galardão completo, galardão parcial e nenhum galardão. Houve situações que tinham pessoas no ambiente e que não receberam nada de Deus. Houve outra situação em ambiente, vários, de pessoas que receberam só migalhas. E nós vamos ver textos bíblicos que falam de pessoas que receberam a totalidade daquilo que Deus tinha para elas. Quantos podem dizer amém? Escute, querido, aqueles que me honram, a palavra diz, eu falei o quê? Eu os honrarei. Mas aqueles que não me honram, o que vai acontecer? Eu os desprezarei. Se coloque de pé, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. E nós vamos orar. Nós vamos desenvolver essa cultura de honra. Porque o nosso Deus é um Deus de honra. Jesus, ele teve uma vida de servidão. Jesus, várias vezes ele diz, olha, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Deixa eu dizer algo para você com muito carinho. Honre seu pai, honre sua mãe. O pai também pode honrar o filho. O cônjuge pode honrar um ao outro. Nós podemos aprender a desenvolver isso, essa cultura de honra. Sabe aquela pessoa que você vê na rua que parece que não é ninguém?
só parece porque é alguém. Aprenda a honrar essas pessoas. Aprenda a honrar quem não pode devolver nada para você. Aprenda a honrar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, quando Deus diz, olha, aqueles que me honram, eu os honrarei, aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Você pode perguntar para mim, pastor, como que eu posso honrar a Deus? E de que forma que eu desprezo a Deus? A nossa postura diante do Rei do Reino fala muito a respeito daquilo que nós vamos receber ou não. Eu já vi cultos em que tem pessoas que depois saem chateadas, mas fulano recebeu, eu não recebi. Irmãos, eu nunca vi alguém relaxado dentro de um culto, que não prestou atenção, que não orou. Pessoas que ficam o tempo todo olhando o celular, passando mensagem. Bota aqui assim, ó. Eu nunca vi essas pessoas receberem tudo que Deus tem para elas. A honra faz diferença demais. Sabe, quando nós tiramos um tempo e dizemos, olha, nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Entre nele. Sabe, esquece, não se preocupa. Às vezes nós temos atitudes de desprezo, irmãos. Às vezes nós somos irreverentes. Às vezes nós agimos de maneira, de qualquer jeito. Nós nos acostumamos com culto, nós nos acostumamos com música, nós nos acostumamos com luz, nos acostumamos com tantas coisas e perdemos a presença. Nós temos que aprender a honrar e a valorizar a presença do Senhor. Saia daqui nessa noite com isso, de honrar as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Talvez um telefonema, talvez uma mensagem, talvez um presente. A honra tem o poder para desatar o sobrenatural, o milagre nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém?